Pessoal, vamos continuar então aquela parte de análise de dados usando programas do Google. Na nosso último vídeo, nossa última atividade, eu dei uma base de dados no padrão CSV e fizemos toda a limpeza dessa base de dados. Tem um vídeo aí explicando, né, como foi feito em detalhes. Mas eu estou mostrando aqui, né, do lado direito, a tabela já limpa. Né? Eu botei o nome dela de dados, vou criar uma nova página e vou agora começar a fazer as minhas análises. Né? Porque o exercício é fazer análise em cima do basevendas.csv. Primeira parte é fazer a limpeza, como já foi indicado. Foi explicado lá também algumas regras, né, que foi utilizado para achar valores vazios, né? Eu não posso ter células vazias. Então, às vezes a gente usa um valor médio, às vezes chuta um valor qualquer, né? Então, pode ser que o resultado da minha análise aqui não seja exatamente igual ao seu, porque você adotou, de repente, uma regra diferente da minha, tá? Mas se você adotou exatamente aquela limpeza, com aqueles parâmetros que foi explicado no vídeo anterior, que eu fiz em aula, a gente vai ter que bater os valores, ok? Então, voltando lá para a sala de aula, para os nossos slides teóricos, eu começo aqui falando os tipos de análise que existem, tá? E aqui eu fiz fiz cinco, né? Eu dei exemplos de cinco análises, tá? Mas eu quero 10, tá? Vocês vão ter que criar agora nessa atividade 2, que é a base de dados base vendas CSV. Eu quero um total de 10 análises, tá? Eu dei 5 aqui, tá? É o que eu estou mostrando aqui, né? Como fazer, ó, né? Fiz até 6, fiz uma última aqui. Então você pode fazer igualzinho como está aqui, do tipo Ctrl+C, Ctrl+V. É lógico que você vai adaptar algumas coisas, né? Pode pegar a informação? Pode, mas adapte ao seu caso. Se você querer dar Ctrl+C, Ctrl+V exatamente na fórmula, isso não vai funcionar. Tá? Então, o importante é que eu tenha 10 análises. Né? Quais são essas análises? Então, eu estou colocando aqui, né, 6 aqui no slide, mas se você olhar lá na sala de aula, né, eu coloquei aqui, ó, exemplos de análise. Tá? Se você abrir, ó, acho que aqui tem 10. Não significa que você tem que fazer essas 10. Não significa que tem que ser igualzinho, pode ser adaptado. Aqui eu coloquei o nome da análise, como fazer, mas, de novo, tem que adaptar linha, coluna, nome, às vezes é um pouco diferente. Tá? A grande maioria aqui a gente está usando aquele soma C, né? A gente cria uma tabela auxiliar, condensando os dados, né, através do soma C e aquele unique, e depois a gente faz um gráfico em cima desse. Mas eu posso ter também qualquer outro tipo de análise. Voltando lá na sala de aula, ó, eu acrescentei aqui mais exemplos de análise. Né? Então, se você for ver aqui, eu acho que aqui tem 20 exemplos de análise. Tem análises mais complicadas, tem análises mais fáceis, análises talvez mais úteis, análises talvez não tão úteis. Então eu vou deixar a critérios seus, né, a criatividade sua, a escolha sua, das 10 análises que você achar que é legal. Agora, nem sempre o Ctrl+C, Ctrl+V da fórmula vai, como está no exemplo, vai resolver o seu problema. Você tem que adaptar. Tá? Fora isso, tem as inteligências artificiais que você pode estar usando para ela te dar uma ideia de análise. Só que na hora que for perguntar, gente, você tem que dar a base de dados, porque não tem como ela adivinhar. Então você tem que falar, olha, eu necessito fazer uma análise de uma base de dados, aí você fala as colunas que tem.
Aí ele vai analisar conforme a coluna o que ele sugere que seja melhor. E aí você vai conversando com ela e ela vai te explicando e você vai tentando fazer. Então, assim, o importante é que no final eu quero 10 análises feitas, tá? Pode fazer junto com o colega, lógico, mas nada de ficar copiando, cada um fazendo o seu, né? A questão do gráfico, cor, formatação, formato, cada um fazendo o seu. Se eu achar que tem dois muito parecidos aqui, é N para os dois, eu nem vou procurar saber, tá? Porque tem muitas opções, né? Eu estou dando exemplos, né? Agora, copiar, aí não, né? Copiar você não está vendo o meu exemplo. O importante é que você faça, tá? Quer ajudar o seu colega? Beleza, pode ajudar. Eu realmente recomendo, né? Que você ajude, a gente já conversou sobre isso em aula, tá bom? Bom, vamos fazer isso primeiro aqui, né? Que é o mais fácil, análise de venda de produto, né? Achar a maior receita entre os produtos. Então, eu vou listar aqui os produtos que foram vendidos, né? De acordo com essa base de dados, e quanto que cada um vendeu. E depois a gente monta um gráfico. Então, primeira coisa aqui é o tal do unique, para ele poder ir lá na coluna produtos e listar para mim quais nomes diferentes ele encontra lá. Então, vem aqui, ó, dados, coluna A, fecha parênteses. Então, estou dizendo para ele, né, para ele pegar os dados únicos, os nomes únicos que estão na coluna A da página dados. Na hora que eu dou Enter, olha lá, ele listou para mim, né, de acordo com ele, esses são os nomes únicos que estão lá, tá? Obviamente eu podia fazer isso de maneira visual, né? O problema é que a tabela tem 1000 linhas, é difícil, né? E agora ele quer saber a maior receita, né, entre os produtos. Então eu vou ter que listar aqui a receita total de cada um. Receita total, né? Tem a ver em relação ao valor total. Então, para descobrir isso aí, eu vou fazer o soma C. Soma C, parênteses. Pessoal, não tem como esquecer, eu já fiz isso várias vezes, né? Primeiro é a coluna que tem a palavra do critério. Então, quer dizer, vamos voltar lá. O soma C, ele soma em cima de um critério. Ele só vai fazer a soma se atender o critério. Ele não vai fazer a soma da coluna inteira. Ele só vai somar aquilo que atenda ao critério. Então, eu tenho que escrever os dados, né, dentro do soma C para ele saber, né, que critérios são esses. Tá? Então, vamos lá. Primeiro é a coluna que tem o critério. A coluna que tem o critério, eu estou na cadeira gamer. Então, cadeira gamer é o meu critério. Eu tenho que dizer a ele, olha, procure tudo que for cadeira gamer. Quando você achar, você vai somando o valor total. Então, a primeira coluna que eu vou colocar aqui é a coluna do critério. No caso, coluna A. Ponto e vírgula. Segundo, o nome do critério. Eu estou na cadeira gamer. Você pode escrever aqui, entre aspas, cadeira gamer. Né? Mas é muito mais fácil eu vir aqui, ó, voltar lá e dizer que é B6. Que tiver em B6. O que tem em B6? Cadeira gamer. Podia ter outro nome. Né? Mas ele vai procurar o que tiver em B6. Isso fica mais genérico. É o que eu recomendo. Mas se você quiser abrir aspas, escrever cadeira gamer, tem que funcionar do mesmo jeito. E por último, a coluna que vai fazer a soma. No caso aqui, ele vai somar preço? Não, ele vai somar valor total, né? Que é a coluna N. Então tá aí, ó. Soma C, vai na coluna A, que é a coluna que tem o critério, procura o critério, quando achar, faça a soma do valor total. Olha lá, então deu um valor de 13 milhões, né? Então, quer dizer, cadeira gamer eu vendi o valor de 13 milhões. Nas outras linhas, clique e arrasto, tá aí, né? Acabei de fazer a minha tabelinha auxiliar com as informações de receita de cada um, que eu julgo ser uma informação importante, uma informação útil, né? Então, aí agora eu vou montar um gráfico.
porque visualmente falando, né, eu até consigo achar qual é o maior valor, mas obviamente num gráfico eu obtenho essa informação de maneira mais rápida, né? Olha lá, pronto, tá aí o meu gráfico, tá aí o meu gráfico, né, tudo bonitinho. Aí aqui eu vou dar uma trabalhada aqui no que está escrito, né, fazer uma formatação legal, né, estilo do gráfico, cor, 3D, etc. Ou seja, tem que deixar realmente o gráfico bem formatado. Inclusive o título você colocar aqui também, tá? Arranjar um título legal aí. Então tá aí, ó. Essa foi a primeira análise, tá? Aí você pode vir aqui e achar a segunda análise, né? Eu quero a quantidade vendida de cada categoria. Então, olhando lá minha base de dados, eu vou olhar coluna D, né? Que é categoria, e a coluna B, que é a quantidade. Vou fazer um soma 100 em cima dele e pronto, né? Já vou conseguir saber quanto de cada categoria foi vendida, né? E depois eu monto um gráfico. Então, ou seja, você vai repetir a tabela aqui, só que aqui, ó, você vai botar categoria, né? Então, vamos lá. Vou fazer mais um aqui rapidinho. Igual o nick de quem? Agora é a coluna categoria. A categoria está aqui, porque ele quer saber quanto de cada categoria, né, foi vendido. E aqui agora é a quantidade total. Aí aqui vem o tal do soma C. Soma C, o quê? A coluna que tem o meu critério. A coluna que tem o meu critério é a coluna D. Se eu achar, eu quero que ele procure nessa coluna D o critério. Cadê o critério? Eu estou nessa linha aqui, na tecnologia. E se achar, o que, que ele vai somar? Coluna de quantidade. Então tá aí, tá bem tranquilinho, né? Olha lá. Deu 9.578, né? No caso, produtos da categoria de tecnologia, né? 9.578. Clique e arrasto. Aí fala assim: qual vendeu mais, qual vendeu menos? Estou num gráfico. Faz uma meia formatadinha, como eu sempre estou orientando vocês, né? Tá aplicando. E agora aqui eu vou lá e meto num gráfico. Nesse caso ele trouxe um gráfico de pizza, não é que está errado, tá? O gráfico de pizza também é legal para fazer comparações, né? Pode se utilizar? Pode, tá? Tem 5 elementos, né, de comparação, ficou legal. Aí aqui pelo gráfico de pizza dá para saber quem é mais ou quem é menos, né? Então isso também é importante para análise, mas tem que dar uma formatada nele, tá? E assim vai indo. Eu quero 10 tipos de análise, tá certo? 10 tipos de análise. Você pode inventar também, foi aquilo que eu comentei, né? Ok? Bom, vamos ver aqui. Essa quinta aqui, que é análise de tendência de vendas ao longo do tempo. Isso aqui é uma coisa também que normalmente o pessoal enrosca um pouco, que é análise de tempo, onde envolve data, tá? Bom, continuando aqui, né, essa de datas, tendência de vendas ao longo do tempo. Então, olhando a base de dados, eu tenho aqui uma coluna E de data, né? Então, eu tenho várias vendas no mesmo dia. Então, eu tenho uma quantidade X de vendas no mesmo dia, né? E ele quer saber a tendência de vendas, né? Se houve um crescimento, redução e etc. Uma maneira de você resolver isso aqui, eu já vi que tem várias soluções, tá?
Bom, nesse exemplo aqui, como a gente vai trabalhar com datas, às vezes o trabalho com data não é tão simples, tá? Por quê? Não sei se vocês lembram, quando a gente pegou a base de dados, a coluna E, que é data, que ele está mostrando a data da venda, ele também tinha a hora da venda. Só que eu formatei e falei, não, só quero ver a, a data. E ele mostrou só a data. Só que internamente existe ali um resíduo da hora, tá? Então, apesar de eu não estar vendo, mas internamente a hora existe. Então eu tenho que eliminar isso. Então, nesse caso, eu vou ter que criar uma tabela auxiliar, falar para ele pegar só a data, para ele largar a mão da hora, tá? Porque se eu mandar fazer um nick, ele vai mostrar todo mundo, porque internamente são valores diferentes, então eles vão trazer valores diferentes na fórmula do nick. E aqui eu não quero, eu quero que ele me traga todo dia um, todo dia 2, dia 3, dia 4, né? Então, realmente, essa coluna data agora, já que eu vou fazer essa análise, eu tenho que fazer essa conversão. Como que a gente faz isso aí? Tá? Bom, internamente, quando eu tenho data e hora junto, é porque a hora está em vírgula. A data é um número, né, 50, por exemplo, vírgula alguma coisa. Essa vírgula alguma coisa representa a hora. Então, a ideia aqui é eu pegar a coluna data e falar que é inteiro, a coluna data. Aí, o que que acontece? Ele vai pegar a, a, a coluna data, que ela está dividida entre números e valores depois da vírgula. O número representa o dia, o mês e o ano, e a vírgula representa a hora, minuto, segundo. Eu converti isso só para número, então, ou seja, cancelei a parte da vírgula, cancelei a parte da hora. Ele está mostrando um número estranho aqui, mas isso representa aquela data, tá? Se eu vier aqui, ó, e falar, não, eu quero no formato de data, né? Olha lá, formato de data. Ele vai voltar no formato de data cru, sem aquela vírgula, sem aquela hora. Aí essa coluna aqui agora, tá? É que eu vou usar. Essa aqui é a data, essa aqui é a data base, né? Aqui, por exemplo, estou chamando ele de data base. Né? Eu criei essa coluna, uma coluna auxiliar, ela foi necessária, porque do jeito que estava, eu não iria conseguir isolar os dias. Então, criei uma coluna separada, e é aqui que ele vai olhar, então, as minhas datas. Então, bom, agora, então, depois que eu fiz essa adaptação que foi necessário, porque eu tentei fazer o nick da coluna E, e ele não condensou, é por causa da hora que estava por dentro. Então eu joguei fora a hora com a função int para transformar para inteiro e agora eu posso mandar ele fazer o tal do nick certinho. Nick do parênteses e o que? Da coluna O. Aí ele vai lá na coluna O. Agora sim, ó, tá vendo? Ele só trazendo dias diferentes, como eu estava já aguardando, né? Porque daí aqui eu posso pegar o valor total, um soma C, igual soma C de quem? O critério meu agora é a data, só que não é a data da coluna E, é a data da coluna O, né? Porque a coluna E tem data e hora, não dá certo para essa minha análise. Vou lá, né? Esse é o critério, e o que que eu vou mandar ele somar? O valor total. Então tá aí, ó. Aí ele me deu o valor da venda, que ocorreu no dia 1, né? Vendeu então tudo isso no dia 1. Aí agora eu pego e copio, né, para as outras,
os outros dias, né? E eu tenho, então, um resumo da venda por dia, ok? Como eu quero, né, lá, a análise de tendência de vendas ao longo do tempo, toda vez que envolve data, né, então é interessante a gente botar em linha. O próprio programa já se cabeçou para isso, né? Então tá aí, ó, tendências, né? Aí agora, obviamente, vale aí a gente fazer uma formatação legal, né? Para eu poder, de repente, melhorar aqui o eixo das datas, valores, sei lá. Aí eu vou deixar ao critério seu também, ok? E nisso você vai montando, tá? Tem lá, ó, outros exemplos, mais exemplos. No final eu quero 10. Esse é o combinado nosso. 10. Ok? Essa é a segunda parte. Ainda não terminamos. Tá? Tem a terceira parte, que é a visualização. E já já eu vou falar sobre isso numa próxima aula. Pessoal, valeu, obrigado.